Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Que Deus vos guarde no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis 1, Gênesis 18, versículo 1, está escrito: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marré, estando ele assentado à porta da tenda no calor do dia. Versículo 10: E disse: Certamente tornarei a ti por esse tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que Sara riu? Por que riu Sara, dizendo: Na verdade, darei eu ainda a luz, havendo já envelhecido? Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor, por essas palavras. Abençoe esse culto. E toma, Pai, as palavras e transforme, ó Pai, para que seus filhos possam entender o que o Senhor tem reservado a cada um deles. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Então, aqui em Gênesis 18, já no primeiro versículo, depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Marré, estando ele assentado à porta da tenda, no calor do dia. E aqui no versículo 10, está escrito: E disse: Certamente tornarei a ti este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E Sara escutava a porta da tenda, que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade darei eu a luz ainda, havendo já envelhecido? Então Sara riu da palavra manifestada para seu dia. E estamos falando de dias paralelos. Amém? Então, por muitas vezes não compreendermos o trabalho de Deus em nossas vidas, perdemos aquilo que Deus tem reservado, que estava na mente de Deus desde a eternidade. Deus se manifestou a Abraão, e antes que aconteça algo, Deus tem que se manifestar primeiro, para poder deixar seus filhos cientes dos acontecimentos. Então, existem acontecimentos que são para o mundo e acontecimentos que são não somente para o mundo, mas para os filhos de Deus também. Preste bem atenção que existe um sinal
um sinal reservado, o sinal de Abraão, o sinal que Abraão viu antes do final dos tempos. Aquele era um sinal que traria o filho a Abraão. E a igreja Sara riu consigo mesmo. Então a igreja ela não pode rir da palavra de Deus. Ela tem que crer que Deus está presente, fazendo a sua palavra viva, num tempo onde a morte tem prevalecido espiritualmente entre aqueles que se dizem cristãos ou cristãs da palavra. Então existem sinais. Então as pessoas falam, olha, estamos no final dos tempos, porque existe essa pandemia aí, esse vírus devastador. Houve uma gripe espanhola que varreu milhões e milhares de pessoas. Aí eles acham que esses são sinais. Deus tem sinal ou sinais, mas para seus filhos, Deus tem um sinal específico. Esse sinal de guerra, vírus, bactérias, pessoas morrendo, esse não é o sinal para a igreja. Esse não é o sinal para a igreja do Deus vivo. O sinal da igreja é o sinal que foi dado a Abraão. E nós somos sementes de Abraão. E o mesmo sinal que se manifestou nos dias de Abraão é o mesmo sinal que tem que se manifestar hoje. Então, por não entender os sinais, ou o sinal, por não entender o sinal de Deus, as pessoas elas têm se despercebido daquilo que Deus tem colocado diante da igreja. O sinal para o cristão não é esse vírus, essa pandemia que você vê. Você sabe que é um sinal, você sabe que estamos no tempo do fim, mas o sinal para os filhos de Deus não é esse. Aí vou ficar com medo de tomar certo tipo de vacina, porque isso daí é um sinal para que nós não possamos tomar isso. Gente, nós não podemos aconselhar uma pessoa a tomar vacina, não podemos aconselhar uma pessoa a não tomar. A decisão é de cada pessoa. Nós temos que aconselhar o cristão a enxergar o sinal do tempo do fim. Esse é o trabalho de quem prega o evangelho. É aconselhar a igreja o tempo que ela está vivendo. O sinal que ela precisa. O sinal que Abraão precisava. Deus deu a promessa a Abraão. Mas primeiro Deus teve que se manifestar. Teve que ter uma manifestação profética nos dias de Abraão. E nesse tempo final, tem que ter uma manifestação profética. Observa que quando Deus se manifestou em carne diante de Abraão, Deus deu a promessa de um filho a Abraão, através de sua igreja Sara. E Deus, através de sua igreja, Deus dá a promessa de um filho hoje. Mas antes que o filho venha, tem que ter a manifestação do filho do homem. Tem que ter uma manifestação profética aqui na terra. Amém? Então, na mensagem, a festa das trombetas, o irmão Brana tem dito nessa mensagem, o último sinal que Abraão. E somos a semente real de Abraão, a noiva. Ele está falando para você que o último sinal que Abraão teve. E nós somos a semente real de Abraão. Então os sinais têm que ser o mesmo.
O último sinal que Abraão já viu antes do sinal prometido chegar. Qual o sinal prometido que tinha que chegar? O irmão Brana disse: o filho prometido que veio foi o quê? Antes que o sinal do filho prometido chegar, o que aconteceu ali? O irmão Brana disse: Deus na forma de um ser humano, que podia discernir os pensamentos do povo. Um homem, não uma dúzia, um homem. Não importa quantas personificações, eles tiveram um. Ele discerniu os pensamentos que estavam ali. Então, a coisa seguinte aconteceu. Abraão e Sara voltaram a ser homem e mulher jovem. Nós sabemos disso. Então houve uma transformação, houve algo ali naquele tempo, que quando Deus se manifestou, antes de dar a promessa do filho. E Deus precisava ali chamar a atenção de sua igreja, chamar a atenção de seu profeta. Ali estava Deus, seu profeta e a igreja. Então Deus precisava chamar a atenção ali. Ali Deus estava discernindo os pensamentos da igreja. Discernindo aquilo que estava no coração de Sara. Deus fez um contato com sua igreja, deu a sua palavra. E qual foi a palavra de Deus? A palavra que Deus tinha dado à igreja, a Sara, aquela igreja. A promessa foi que aquela igreja daria a luz a um filho. Aquela igreja teria um filho. Deus está em ordem. Primeiro o sinal profético, para dar a promessa. Deus trabalha de forma que as pessoas não conseguem entender. É para que somente os eleitos possam entender. Quando Deus precisou tirar seu povo do Egito, qual que foi o sinal? Teve sinais ali no Egito. Qual foram os sinais que se manifestaram ali? Ali teve pragas. Vocês conhecem a história. Sinais. Quando Deus se manifestou, quando Deus levou seu profeta até o Egito, quando Moisés fez o sinal que aquela serpente, que aquele cajado se transformou na serpente, eles tinham sinais também ali. Então houve sinais ali. Mas qual que era o sinal para Israel, para os hebreus, para os filhos de Deus que ali estavam? O sinal não era aquelas pragas que estavam caindo no Egito. O sinal era o profeta que Deus tinha enviado àquele povo. Aquele era o sinal de Deus para seus filhos. Esse é o sinal que a igreja precisa, um sinal profético. Então não é as pestes que você está olhando, percebendo pessoas morrendo. Aquilo ali é para você se preparar. Mas o sinal que Deus tem para você é profético. Sem dúvida, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem revelar seu segredo a seus servos, os profetas. Então esse é o sinal que você precisa. É o sinal que você precisa. A jornada está praticamente encerrada. E as pessoas ainda não entenderam o sinal. Não olhe para esses sinais achando que aquele é o sinal de Deus para você. Olha a vacina aqui, a vacina ali. Tem pessoas com medo de tomar.
vai morrer muita gente. Olha para o sinal da palavra, que é profético. Preste bem atenção naquele sinal que aconteceu, onde o profeta diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará o sinal, eis que uma virgem conceberá. O sinal não era virgem para o eleito. O sinal estava no ventre da virgem. Mas a virgem era um sinal? Sim, mas aquele sinal, a virgem concebendo, era para o mundo. Mas para o eleito, para a igreja, o sinal estava no ventre da virgem. Olha a diferença. Você tem que olhar para o sinal de Deus para você. O mesmo Senhor vos dará, Deus que deu aquele sinal que estava no ventre da virgem. Mas o mundo, o sinal para o mundo era a virgem. O mundo entendeu, o mundo religioso, o mundo do catolicismo, os católicos, eles têm Maria como a deusa, porque era o único sinal que eles puderam ver. Mas o eleito, ele viu aquilo que estava no ventre. E a igreja hoje, o filho está no ventre da igreja. E o mundo religioso não consegue enxergar isso. Somente o eleito entenderá essas coisas. Amém? Somente o eleito. E na mensagem, Deus é seu próprio intérprete. Deus não precisa de ninguém para interpretar a sua palavra. Porque Deus é seu próprio intérprete. Ele traz a sua palavra em cumprimento. Ele interpreta a sua palavra desse jeito. Nessa mensagem, William Branham disse, e Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Opa, o que aconteceu em Sodoma? Preste bem atenção que a palavra está levando você a entender os acontecimentos de Sodoma. Porque já houve a manifestação do Filho do Homem no nosso tempo, de Deus usando uma carne humana. Já estamos no final do livro. E as pessoas não entenderam o sinal ainda. É porque esse sinal não é para eles. Eles ficam com o sinal do mundo. Da mesma forma que a Virgem foi um sinal para o mundo, eles não entendem o sinal hoje. Como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. O Espírito de Deus viria na terra em forma de seres humanos. Deus manifestado em carne humana. O irmão Brana disse, amém? Você vê isso? E faria a mesma coisa que Deus fez em carne humana em Sodoma. Lembre-se, eles estavam esperando um filho prometido. E logo após isso, o filho prometido vem. E logo após isso o quê? Logo após a manifestação do Filho do Homem, o Filho prometido veio. Estão entendendo que primeiro tem que ter essa manifestação de Deus aqui na terra? Deus usa um corpo profético aqui na terra. Deus deixa a sua palavra, traz a sua palavra através de um profeta aqui na terra, preparando a igreja, discernindo os pensamentos da igreja, para que a igreja possa entender que é Deus mesmo. E quando ela entende que é Deus mesmo ali, ela começa a se preparar. Quando a palavra é revelada a ela, o sinal é revelado a ela, aí então ela começa a se preparar. Ela começa a ter um ventre renovado, para que o filho, a palavra, possa ser gerada em seu ventre novamente. Esse foi o último sinal que Sodoma
E o grupo de Abraão viu antes do filho prometido chegar. Foi o último sinal. Antes do filho chegar. Foi o sinal profético. Foi o sinal de Deus mesmo, num corpo de carne, conversando com seu profeta. Pense hoje. Tivemos um profeta aqui na terra, e Deus, através dos lábios daquele profeta, discerniu pensamentos, intenções do coração, curas divinas, mexendo com o entendimento da igreja, com o raciocínio da igreja, para que ela possa ter um ventre renovado para receber o filho, para que o filho possa ser gerado novamente. Então foi o último sinal que o grupo de Abraão viu, antes do filho prometido chegar. O profeta disse: você notou isso? Aí ele fala de nós hoje. Ele diz: e agora a igreja espiritual chegou, não é chegará, chegou a esta hora, a este momento de entender isso. Se você é espiritual, se você faz parte da igreja espiritual, então é momento de você entender isso. Você não tem que se aventurar na palavra de Deus. É o momento de você entender o que Deus está fazendo. Porque agora o Filho do Homem tem se manifestado e a palavra agora está no nosso meio. Aquele homem, aquele corpo humano que Deus usou nesse tempo final já saiu de cena e agora está a palavra movendo através de você. Vivificando a sua igreja. Preparando o povo para receber o Filho. Então você para e observa o que falta. Não falta mais nada para a igreja. É apenas a vinda desse Filho. É apenas a vinda, a chegada, o nosso encontro, o encontro da noiva com o noivo. É o que falta. Quando Deus visitou Abraão, a igreja ficou gestante. A igreja ficou gestante. Então Deus está aqui hoje para deixar a igreja espiritual gestante, com a palavra de Deus em seu ventre. Mensagem: muda Deus seu parecer? Deus não muda. Por isso que há essa pergunta. Deus muda? Muda Deus seu parecer? Ou muda Deus seu parecer acerca de sua palavra? A mesma palavra que foi dada a Abraão é a mesma palavra que é dada à semente real de Abraão. E qual que é a semente de Abraão hoje? É a noiva. A semente de Abraão é a noiva. Se você não faz parte da noiva, você não é semente de Abraão. Nessa mensagem, muda Deus seu parecer? Ele disse, Mombrana disse, agora, nós descobrimos que sua semente real faz a mesma jornada. Isso é, a noiva de Cristo faz a mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu antes do filho prometido chegar foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano. E 2 anjos baixaram. Então, a mesma trajetória que Abraão fez, a mesma trajetória que Abraão fez, a noiva também faz. A mesma jornada que Abraão fez. E o último sinal que Abraão viu, antes do filho prometido chegar, foi quando Deus foi manifestado em um corpo humano. Amém? Então, o último sinal. A palavra ver significa entender. O último sinal que Abraão viu
viu e entendeu. É a mesma coisa que tem que acontecer com o eleito hoje, com a noiva eleita hoje. E quando ela vê esse sinal, ela entende esse sinal, ela sabe que esse sinal é para ela. Ela sabe que o sinal que foi enviado para ela nesse tempo final não é esse vírus que está circulando por aí. O sinal que foi enviado à noiva é profético. É um profeta que tem descido, que tem estado no nosso meio, e Deus tem descido com a palavra e colocado na boca desse profeta. E Deus falou conosco através de lábios humanos. E quando a noiva entende que é Deus mesmo falando com ela, aquilo traz a noiva em condições de receber a palavra. Observe que quando a palavra se manifestou a Abraão e a Sara, eles tiveram suas mentes mudadas. De um homem velho, ele passou a ser um homem jovem. Sara, de uma mulher velha, passou a ser uma mulher jovem. De um útero fechado, de um útero que não podia conceber mais, passou a ser um útero jovem e fértil. E a igreja hoje, no decorrer do tempo, essa igreja vem envelhecendo, vem sendo absorvida por ensinamentos errados. Mas quando o Filho do Homem se manifestou e trouxe a palavra viva, aquilo vivificou a igreja, vivificou a mentalidade, o útero da igreja, que é a mente da igreja, e agora a palavra pode ser concebida novamente. Amém? Graças a Deus por isso. Enquanto muitos não entendem o sinal de Deus. Vocês observam que o mundo faraônico, né, digamos assim, os seguidores de Faraó, eles entenderam que existia algo ali. Não era normal aquela praga ali. Os seguidores de Abraão, eles sabiam, os hebreus, Israel sabia que aquele sinal era para eles. Mas o sinal de Deus para eles era profético. Era o sinal de Deus enviando salvação sobre suas asas. Então essa salvação tem se manifestado também a nós. Então, da mesma forma que foi entendido o sinal lá atrás, tem que ser entendido o sinal novamente para os filhos de Deus hoje. Na mensagem, não te estribe no teu próprio entendimento. Você não pode ter seu próprio entendimento. Tem que ser o entendimento de Deus em você. O irmão Brana disse, agora observe. Então, o que prometeu ele? O Filho do Homem se revelaria a si mesmo novamente. Quando isso? Ele disse, logo antes daquele tempo. Antes do fogo, antes que o fogo caia. O Filho do Homem tinha que se manifestar hoje, porque existe fogo que vai consumir essa terra, vai ter uma transformação nessa terra aqui. Mas antes disso, Elias viria primeiro e restauraria todas as coisas, que é Deus mesmo. Somente Deus pode restaurar. Através de um corpo humano, Deus tem trazido a palavra de volta para seus filhos. E aquele foi o último sinal que Abraão viu antes que o filho prometido chegasse. E ele tornou-se jovem e ela uma jovem. Antes, agora observe, a Escritura especificamente diz isso. Agora, nós temos que esperar por isso. Você não precisa fazer nada, você apenas tem que esperar. Está na palavra do dia, apenas espere. Agora, você já sabe que o acontecimento é profético para seu dia, para o dia que estamos vivendo. Então, o último sinal antes que o fogo caísse, foi um profeta aqui na terra preparando um povo. Preparando o povo para quê?
para receber o filho prometido. Então você sabe o que você está esperando. Você sabe o que vai vir para você. Existe a promessa de um filho para a igreja eleita, para a igreja noiva, para a noiva eleita de Cristo. Existe a promessa de um filho. Agora o irmão Branco está dizendo, agora nós temos que esperar por isso. Você sabe que o fogo vai cair. Você sabe que tem coisas catastróficas para acontecer nesse mundo ainda. Mas você não está esperando essas coisas, porque agora você sabe que existe a promessa do Filho, que é o noivo que virá ao encontro da igreja antes que o fogo caia. Ele disse, agora nós temos que esperar por isso. Não temos que aventurar em mais nada, apenas espere. O homem não consegue esperar. Observe que o ser humano, ele é uma pessoa... o homem não tem paciência para esperar. Ele quer resolver naquele tempo. Mas o tempo de Deus é diferente. Você sabe que tem um fogo para cair. Existe algo para acontecer. Existe a promessa da vinda desse filho. Porque Deus não mente. Da mesma forma que ele deu a promessa a Abraão, e aquela promessa se cumpriu. É um tipo da promessa que está dada a você. Então não se aborreça com os acontecimentos. Não se preocupe com aquilo que parece inexplicável. No momento certo, esse grande Deus explicará os detalhes da palavra para seus filhos. Porque não é isso que a palavra diz? Que nos dias da voz do sétimo anjo, que ele tocar a sua trombeta, se cumprirá os segredos de Deus. Então o segredo só é contado para você. Porque você faz parte desse grupo seleto de Deus. Você faz parte do grupo da noiva. E o segredo é contado a esse grupo, não os demais. Os demais estão olhando os sinais. Mas você está olhando para o sinal. A Virgem conceberá. Muitos até hoje estão adorando a Virgem. Mas nós adoramos a Deus e o sinal que estava no ventre dessa Virgem, que era para nós. Amém? Na mensagem, senhores, queríamos ver a Jesus. Bom, Brana disse essa mensagem. Ele disse, lembre-se do último sinal que Abraão viu. Olha, ele está falando para você não esquecer isso. Lembre-se do último sinal que Abraão viu. Aí ele fala de nós. E nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. Ele leva a sua mentalidade para os acontecimentos de Abraão, para aquilo que Abraão viu, e ele está dizendo para nós agora, e nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. A semente real de Abraão é somente aqueles que nasceram do Espírito de Cristo, somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que receberam o batismo do Espírito Santo. Esses são a semente real de Abraão. Deus é perfeito em três: Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Deus não é três, ele é perfeito em três. Então, se Deus é perfeito em três, se essas três coisas que são a perfeição de Deus não estiver em mim, eu não estou perfeito. Se estiver faltando alguma coisa, eu ainda não estou perfeito. A semente real de Abraão, ela tem essas três coisas de Deus nela. A justificação, a santificação e o batismo com o Espírito Santo está na semente real de Abraão. Ele leva a sua mentalidade sobre aquilo que Abraão viu. E nós que nascemos do Espírito de Cristo, somos a semente real de Abraão. Jesus prometeu que a semente real de Abraão veria
o mesmo sinal que seu pai Abraão viu antes que o filho prometido viesse. Não teve nenhum sinal a mais. Sara tornou-se mãe logo tornou mãe logo a seguir. E Isaac chegou. O último sinal foi Deus manifestado em carne de homem. Meus amados, a semente real de Abraão, o irmão Branco está dizendo aqui, ó, Jesus prometeu que a semente real de Abraão veria o mesmo sinal que seu pai Abraão viu antes que o filho prometido viesse. E ele disse: não teve nem um sinal a mais. Então, todos os sinais que você vê, não é para você. O sinal para você é apenas um. Abraão teve apenas um sinal. O sinal do Filho do Homem. O sinal de Deus manifestado no corpo de carne. O sinal da manifestação da palavra. Esse foi o sinal de Abraão, que Abraão teve. E existe um sinal para os filhos de Deus. E se esse sinal é para os filhos de Deus, nós, como a semente real de Abraão, precisamos entender esse sinal. E não é nós nos esforçando para querer conhecer ou entender esse sinal. É Deus se manifestando a você. Abraão não estava esperando por aquilo, não sabia como seria aquilo, mas a manifestação, a graça de Deus não é porque você quer, é porque a graça foi manifestada, é algo que você não merecia e foi manifestado a você. Então estamos aqui na graça de Deus. A graça, não aquilo que o homem quer, mas aquilo que Deus tem provido para ele. E Deus tem provido um profeta para você. E esse profeta foi a manifestação da palavra de Deus para esse tempo final, para que o Filho possa ser manifestado para os filhos de Deus hoje. Para que possamos sair ao encontro da palavra, ao encontro de nosso Isaac. A Rebeca está se aprontando, a palavra está formando um novo corpo espiritual nesse tempo final em que estamos vivendo. Que Deus continue nos abençoando, que Deus acrescente a tua palavra em teu coração, em teu entendimento, que possamos não esperar sinais, mas saber que o sinal já foi manifestado. Não haverá outro sinal, senão o sinal da manifestação do Filho do Homem. O mundo espera por sinais. O mundo espera por sinais. Mas você sabe que não existe outro sinal para você. Não existe outro sinal para os filhos de Deus. Senão o sinal da palavra. O sinal da manifestação do Filho do Homem. O sinal que vai trazer de volta aquilo que já foi entregue à igreja. Lá atrás, a revelação que foi dada aos apóstolos é a mesma revelação que será entregue a um povo seleto, a um povo selecionado de Deus. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus os guarde. Que Deus dê um final de semana abençoado. Uma noite ou uma tarde de domingo abençoada. Uma semana abençoada a cada um de vocês. Que Deus possa acrescentar a sua palavra, para que vocês possam entender o sinal de Deus para o tempo final que nós estamos vivendo. Essa é a minha oração. Eu deixo a cada um de vocês agora. Senhor Deus e Pai Celestial, abençoe meus irmãos, ó Pai. Livre-os do mal, Senhor. Pai Santo, que a palavra possa ser vivificada no coração de seus filhos, ó Deus. Que eles possam saber, ó Pai, que não existem sinais, mas apenas o sinal da manifestação do Filho do Homem, dando a promessa do Filho para a igreja, ó Deus. Que a igreja do Senhor esteja pronta, Pai. Somente o Senhor possa preparar a sua igreja. Não é o homem preparando, mas é
a palavra de Deus em movimento, em cumprimento, trazendo de volta a palavra pura, Senhor, o entendimento puro que seus filhos tanto desejavam. Essa é a minha oração, ó Deus. Abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e para sempre. Amém, Senhor. Amém, meu Deus. Graças a Deus, graças a Deus.